Fala galerinha, estamos de volta para mais um Manias. E dessa vez para contar um pouco da experiência para vocês que eu tive ao ler meu primeiro quadrinho de Velho Oeste, Faroeste, chame da maneira que você achar melhor, Cowboys, Bang Bang. Bom, eu já assisti diversos filmes do gênero, né? Não sou um aficionado, tenho vários amigos que curtem muito esse aspecto, mas eu sou mais inclinado para espada e feitiçaria, alta fantasia e coisas desse tipo. E confesso que estou boquiaberto, cara, tô de bobeira, sem sacanagem. Deadwood Dick me convenceu de que ler um quadrinho sobre Velho Oeste é interessantíssimo, tanto quanto qualquer série ou qualquer filme do mesmo aspecto. Cara, eu fiquei muito convencido. Primeiro que o personagem é incrível, extremamente carismático, casca grossa demais. E o melhor, cara, o quadrinho realmente conseguiu me convencer e me fazer entender, né, captar de por que o gênero arrasta uma legião de fãs há, sei lá, mais de 80 anos. Deadwood Dick se passa poucas décadas após, né, menos de meio século após a abolição da escravatura, por assim dizer, né, encerrar a escravatura nos Estados Unidos. Só que o Velho Oeste americano ainda está impregnado com a característica de escravizar e de se perseguir os negros. E é nesse cenário tão hostil, tão escroto, tão absurdo, que o nosso personagem, o Dick, ele cresce. A história no primeiro volume, ela tem uma fase, né, um arco um pouco diferente, né? Ele acaba sendo perseguido de maneira injusta e para escapar do linchamento da sua cidade, ele se alista no exército. Então a primeira fase, o primeiro volume, ele se concentra em mostrar os dias dele no exército, junto à cavalaria que o exército americano estava montando para poder monitorar aquela região ali onde ele vivia. E aí ele se integra com isso, ele se aprimora dentro do exército, forma amigos e conclui toda essa fase. Anos depois, a gente parte para a segunda fase, que é essa aqui, onde ele já deixou o exército, passa a viver novas aventuras. No meio do seu caminho, ele se depara com um homem da mesma cor de pele que a dele, se sensibiliza com esse cara ferido e que, moribundo, pede a ele para realizar um sonho. Naquele momento, mesmo não sendo seu amigo, ele se identifica e a sua empatia leva a considerar esse desejo final desse cara que ele conhece. Protege, inclusive, esse cara que está entre a morte de seus perseguidores e resolve realizar o seu desejo, que é visitar a sua cidade natal e enterrar o corpo dele lá, para que ele não morresse como um animal no meio do deserto. Já no terceiro volume, última fase publicada aqui no Brasil pela Panini, Dick se une a caçadores de visões, entre outros personagens, e acaba no meio de um conflito armado contra indígenas daquela região. A obra ela é muito interessante porque ela trabalha esse aspecto de perseguição, de racismo que as pessoas de pele escura sofriam naquele período, e não só eles, mas também os indígenas. Não é segredo para ninguém o quanto os norte-americanos perseguiram muitas das raças nativas da região, né, e o quanto os negros sofreram devido à escravidão em todo o mundo, não muito diferente no Brasil. E nesse cenário hostil é que ele cresce, que ele se desenvolve e busca, não vou dizer assim, busca por liberdade, mas busca pelo seu lugar ao sol, né, dentro daquela sociedade. E meio isso você vê conflitos e debates tão interessantes, né, porque o homem branco ele persegue o indígena, o nativo daquela região, persegue o homem preto, mas recruta o homem preto para jogar ele contra o indígena. E o indígena se choca com o homem escuro, no caso até o próprio Dick, nesse período em que ele estava alistado no exército, ou aqui, como no terceiro volume, porque as raças nativas, né, as comunidades nativas entravam em choque com aquela nova sociedade que estava se construindo, com aquela nova civilização que estava vindo, passando por cima de todas as suas tradições e tomando suas terras. E nesse meio tá a galera que está ali no meio desse conflito e muitas das vezes sendo usado como massa de manobra. Isso fica muito evidente no primeiro volume. A obra, ela me convence pela arte. Tem, cara, traço uma arte formidável em qualquer uma das fases que passam por 3 desenhistas e 3 roteiristas diferentes. A ação, o quadrinho é impregnado de ação. Então, para você que está procurando ler alguma coisa que foge da caixinha de super-herói, Deadwood Dick, prato cheio para você começar a ler gibi. Porque tem muita ação, diálogos incríveis, como eu falei, o prota, casca grossa demais. Deixa eu ver se eu pego uma página dupla.
na edição do vídeo algumas artes. Aquele típico cara marrento, brabeiro, e que apesar de tentar resistir e ser tão casca grossa e dizer para si mesmo que não vai intervir numa situação que ele considera injusta dentro do seu código de ética, ele acaba se metendo, ele acaba intervindo para proteger alguma minoria ou alguém que se encontra numa situação de risco e acaba se envolvendo novamente em alguma confusão. Então é tiro para todo lado, muita perseguição, levanta dilemas e discursos muito importantes que nunca devem ser esquecidos, mostra um pouco pra gente de como foi aquela história no passado, né? A adaptação em quadrinho ela foi inspirada em diversas obras de livros muito importantes que relatam coisas dessa época também. Mesmo que você não considere nenhum desses aspectos, torna uma obra de entrada muito interessante porque ela fecha em suas fases de maneira bem interessante, né? Você não precisa ter o volume 2 e o 3 para saber como termina a vida do Dick. Você pode ler até aqui, conclui uma fase e deixa a sua imaginação seguir. E como eu falei, é interessante porque além dos diálogos e de uma arte muito boa e ser um quadrinho impregnado de ação, você tem um storyboard sensacional e que te entrega diálogos muito interessantes e mostra aspectos muito bacana que mais uma vez mostra, né, e prova que gibi não é só seu super-herói, não é só coisa para o público infanto-juvenil. Inclusive, Deadwood Dick não é um quadrinho destinado para esse público, pelo seu teor de violência, pela intensidade e também, em alguns momentos, de nudez, porque como se trata de Velho Oeste, é muito comum o personagem visitar bordéis ou ter relações sexuais em determinados locais com as personagens femininas que se encontram no meio da obra. Foi uma experiência muito gratificante para mim. Vou procurar algum outro quadrinho do gênero, espero que vocês possam sugerir aí nos comentários. Esse eu ganhei de presente do Jonathan, colecionador emocionado, né, do canal Emoção de Colecionador, que ele já havia lido. O meu amigo Igor também já leu alguns desses, mas eu confesso que eu nunca tinha dado brecha para poder ler Deadwood Dick. Recomendo muito, vou ler outras coisas do gênero e, cara, fica na memória. E assim, o desejo de que, não sei se poderia acontecer, se a Bonelli licenciaria, que é a editora original, né, apesar de ser a editora que está dentro do grupo Panini também, a editora italiana que é especializada justamente nesse gênero, de quem sabe, né, uma Netflix ou alguma streaming, algum estúdio possa fazer um live action disso. E é isso, fica aí a minha dica para vocês, espero que vocês se interessem. Você pode encontrar esse quadrinho na Gibi Maníacos ou em qualquer outra loja especializada de quadrinho no Rio de Janeiro ou fora do Rio. Mas eu espero que você optar pela sua compra, você possa adquirir pelo site da Gibi Maníacos ou vindo até o balcão para a gente trocar uma ideia. A gente tem disponível no momento que eu estou gravando esse vídeo um pack com os 3 volumes, né, num único pack, semi-novos, não são os meus que eu ganhei de presente. Aguardo vocês para o próximo vídeo, deixar aí o seu joinha, deixa no comentário dicas de outros títulos de faroeste ou não, o que você achou desse vídeo. Compartilha com seu colega se você gostou, dá uma força pro canal, se inscreve e marca o sininho. Ó, beijunda, boa leitura para vocês.